Bom dia, pessoal. Vamos continuar o nosso estudo sobre a exponenciação de matrizes, né? Nosso objetivo nesse momento é, como se diz, explicar por que, né, que a gente ficou com aquela situação, né, dos três tipos de matrizes, né? Então, num primeiro momento, nós vamos explicar por quê. Só para lembrar, né, a gente quer, né, a gente quer o e elevado a at, né? Onde A é uma matriz 2 por 2. Ou seja, o A, ela na realidade representa uma transformação linear do R2 no R2, né? Que a cada xy do R2 associa A de xy, né, linear, tá certo? Via de regra é isso. E é claro, A está representada, né, por meio da base canônica do R2, em ambos os casos. Quando eu digo ambos os casos, é que quando você tem uma transformação linear do R2 no R2, esse R2 do domínio poderia ter uma base. O R2 do contradomínio poderia ter outra. No nosso caso, quando você pensa numa matriz de um modo geral, você, em princípio, vai imaginar que ela é a matriz, uma transformação linear do R2 no R2, tanto o domínio quanto o contradomínio, usando a base canônica para representar seus vetores, tá? Então, via de regra, de forma simplificada, é isso. Mas não haveria nenhuma necessidade de ser assim. A gente poderia ser mais exigente e colocar ali, o R2 do domínio tem uma base, o R2 do contradomínio tem outra. E aí você seria obrigado a usar essas duas bases para representar sua matriz, ok? Na prática, é o que deveria ser. Mas, via de regra, é isso que acontece, tá? Exatamente como a gente colocou aí. E aí a gente disse o seguinte, eu tinha três matrizes básicas, né, para fazer exponencial. Uma era a diagonal, né, que eu representei assim, né? E aí eu disse que, nesse caso, o E dt seria a matriz E d1t e d2t. Um outro caso eu disse que seria a forma em bloco de Jordan, né? Assim, né? Tipo D. Peraí, errei aqui. D01D, né? E aí a gente tem que o E elevado a JT é uma criatura do tipo E dt, P E dt, 0 e dt. E um terceiro caso, que seria a matriz de rotação, né? Uma matriz do tipo A menos B, BA, que a gente disse que E elevado a RT seria, então, né, E elevado a AT cosseno de BT, né? E elevado a AT seno de BT, menos E elevado a AT, ela também é de rotação, tá? E elevado a AT cosseno de BT, tá? A exponencial da rotação também é uma rotação. Quando eu digo rotação, é porque essa criatura sempre vai poder ser vista assim, né? Raiz de A2 mais B2 é um múltiplo de algo assim, né?
certo? Ok, é desse jeito. E aí, essa matriz que está agora, né, multiplicada pela distância do ponto AB, o vetor AB até a origem, ela é uma matriz de rotação, porque sempre é possível arranjar um ângulo cujo cosseno seja A sobre raiz de A2 mais B2 e o seno seja B sobre raiz de A2 mais B2, exatamente aquele ângulo da figura, né? Você tem o tal do vetor AB, né? AB, que é esse ângulo aqui. Aqui é A, aqui é B, tá bom? É por causa disso que você faz. Bem, mas por que que só tem esses três? Pelo seguinte, tá? Vamos pegar, fazer uma leitura aqui no nosso texto, né? Já vimos aí os três casos básicos, né? A questão é que a gente precisa, uma vez que eu tenho uma matriz e sei que ela é um operador linear, né? Uma transformação linear do R2, né? É aquele papo. Ela atua dessa maneira e eu estou ligado à base canônica. A primeira coluna da matriz, evidentemente, é o A atuando no espaço, no vetor 1, 0, tá certo? E a segunda coluna é a matriz atuando no vetor 0, 1. Então, a matriz diagonal, quando ela atua no espaço, no vetor E1, ela vai dar D1, E1. Quando atua no vetor E2, né, no segundo vetor da base canônica, vai dar o D2, E2, né? Essa é o modelo para a gente começar a nossa especulação. Os eixos x e y são chamados eixos principais da matriz diagonal, tá? Então, a ideia é, será que eu encontro para uma matriz qualquer, né, vetor que seja o gerador do seu eixo principal? Essa que é a grande pergunta. Que a matriz sendo diagonal, bom, ela já está diagonalizada. Aí a gente vê claramente que os dois vetores, né, geradores dos eixos principais. Um eixo principal é o eixo x, o outro eixo principal é o eixo y, cada um gerado, respectivamente, pelo E1, que é o 1, 0, e o E2, que é o 0, 1. Tá certo? Então, a gente vai investigar essa pergunta, né? Vamos fazer um estudo sobre essa pergunta. Eu quero saber se eu consigo, para uma matriz qualquer, né, um vetor V e uma constante, lambda, de tal modo que AV seja lambda V, tá? É evidente que o V não pode ser zero, porque se for zero, aí é zero e zero, quer dizer, não chego a lugar nenhum. Esse vetor V, se eu conseguir um, ele é chamado um autovetor de A, enquanto que a constante será o seu alto valor correspondente, tá? Essa equação você deriva a seguinte, ó. A V é uma matriz atuando num vetor. Do outro lado, você tem um lambda multiplicando um vetor. Tem um jeito dele ficar com uma matriz, basta interpor ali a matriz identidade, né? Como está aqui. Agora eu posso fazer essa operação de matrizes. Eu não quero que o V seja nulo. Então, se essa matriz que está aqui, A menos lambda I, fosse invertível, o V seria nulo. Então, um jeito de eu não ter o V igual a zero aí, né, é eu conseguir que A menos lambda I seja uma matriz não invertível, ou seja, singular. E uma matriz é não invertível exatamente quando o determinante dela for zero. Aí eu faço a conta do meu determinante. Nesse caso, né, vai ser um polinômio de grau 2, e o lambda torna-se, esse alto valor, se torna uma raiz desse cara, né?
Esse polinômio chama-se polinômio característico da matriz A, que eu vou indicar desse jeito. E eu quero, né, que esse determinante seja zero, né? Então, o lambda que eu quero é uma raiz desse polinômio aí, característico, tá certo? Então, você monta o polinômio característico e vai catar as raízes. Então, nota aí. O A é essa matriz, o determinante dela menos lambda I. Você vai ficar com esse, vamos dizer assim, polinômio característico de grau 2. Observa que os coeficientes que aparecem, né, no polinômio, esse coeficiente com sinal negativo acompanhando lambda é exatamente o traço da matriz A, é a soma dos caras da diagonal. Tá? Tá aqui. Ok? Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Hum, aqui. Muito bem. O traço é a soma dos elementos da diagonal, ele aparece aqui, nesse coeficiente. Agora, o outro cara que aparece aqui, na constante do polinômio, é precisamente o determinante da matriz A. O traço da matriz A aparece aqui e o determinante dela aparece aqui. Ok? Aí eu quero as raízes. Eu vou calcular, usar a fórmula de Bhaskara, né? Vou me virar aí atrás. Tem que fazer aquela conta. Aí é claro que eu tenho três casos a considerar. Primeiro, discriminante a menos d ao quadrado mais 4bc tem que ser positivo. Se isso acontecer, eu tenho duas raízes reais e distintas, né? É tudo que eu quero, tudo que eu preciso. É a coisa mais fácil possível. Mas eu posso ter duas raízes reais e iguais e também eu posso ter esse discriminante negativo com duas raízes complexas conjugadas, tá? Quando eu acho os lambdas, né, eu vou modificar a matriz, tá? Então, antes de ver o processo de modificação, vamos ver como é que fica a nova base que eu vou considerar, tá? Então, olha lá. No primeiro caso, a nova base eu vou fazer com os autovetores que eu encontrei. Eu vou ter o lambda 1 e o lambda 2, são diferentes, reais. Aí eu vou caçar os vetores V1 e V2, né? E você vai ver que como A de V1 é lambda 1 V1, isso vai ser lambda 1 V1 mais 0 V2. A de V2 é lambda 2 V2, 0 V1 mais lambda V2. Ou seja, a matriz nessa base, ela é uma diagonal, tá? A matriz nessa base beta de autovetores é uma diagonal. Beleza? Bem, e quando isso acontece, tem tudo de bom, é aquilo que eu falei. Agora, pode não acontecer. No segundo caso, você vai ter, né, um vetor e, né, eu vou escolher um cara que não seja do alto espaço. O que é o alto espaço gerado pelo alto valor? Né? É um conjunto de múltiplos dele, tá? Então, eu vou pegar um cara que não esteja lá, tá? Ou seja, é um V do R2, um vetor do R2, mas que ele não satisfaça essa equação, A de V igual a lambda 1 V1. Esse cara é um autovetor. Eu vou pegar alguém que não seja. A nova base vai ser essa. Esse vetor que eu peguei e mais esse outro, A menos lambda 1i atuando em V, que a gente sabe que não dá zero. Tá? Agora, veja bem, se você pegar esse A menos lambda 1i
V, você vai ver que ele é um autovetor associado ao lambda1. Pode aplicar a fórmula aí, tá? Isso é uma consequência do teorema de Cayley-Hamilton, segundo o qual o polinômio característico atuando na matriz A vai dar zero, tá? P de x aqui é o polinômio característico. Olha o que acontece se você desenvolver a igualdade. Eu vou fazer a conta, tá? Então, vai ser A atuando aqui, né? É o A, eu estou abrindo aqui. A atuando no vetor todo, menos lambda1i atuando no vetor todo. A atuando aqui é igual a lambda1 atuando aqui. Ou seja, esse carinha novo que apareceu aqui, o A menos lambda1i v, que eu vou chamar de ômega, é um autovetor, tá? Ele é um autovetor, conforme foi afirmado. Aí você faz o seguinte, o A atuando em V menos lambda V dá o ômega, esse novo cara, esse carinha aqui, né? A de V vai ser lambda V mais ômega. E como A de ômega é o lambda ômega, né? Ele é um autovetor, você fica com essa representação para a matriz beta, para a matriz A na base beta, que tem o V, né? Aquele cara do início, que não era um autovetor, e o ômega, que é um autovetor, ou W, se você preferir, né? Então, nessa base aqui, beta, V, ômega, ou VW, a sua matriz passa a ser escrita com a forma de Jordan. É um bloquinho de Jordan. Ela é uma matriz inferior, né? Uma matriz diagonal inferior, tá? Uma matriz... Como é que chama o nome? É isso mesmo. Ela é uma matriz triangular inferior, tá? Poderia ser superior se você inverte o ômega com o V, tá? Eu prefiro manter assim, eu sempre usei assim, mas pode ser feito, tem livro que faz o contrário. Aqui nesse texto eu estou arrumando para você a base, tá? Por que que eu arrumei a base? Porque essa é uma técnica que você vai aprender no curso de álgebra linear quando estudar a forma canônica de Jordan, tá? Às vezes você vê demonstrações muito bonitinhas, mas que não te ensinam a montar a base para fazer a mudança. E aí eu acho que é meio que perda de tempo, tá? Aqui a gente está, não estou supondo que você sabe, eu estou te mostrando como é que é para fazer, tá? No livro é meio enrolado isso aí. O livro que mais aproxima é o livro do... Como é que chama aquele livro? Boyce de Prima, tá? É o Boyce de Prima que faz, mas ele é meio enroladinho, mesmo ele. Aqui eu fui do jeito que eu gosto de pensar no assunto, tá? Então vamos lá para o terceiro caso agora, que seria a chamada forma de Jordan real. É quando você acha aqueles complexos conjugados, né? Aí você pega um dos autovalores, um daqueles caras. Não precisa... Ou pega o cara ou o conjugado dele, tanto faz, pode pegar um. Eu quero um autovetor, ômega, né? Que vai acabar sendo, como ele tem dois vetores, né? Ele tem dois vetores, duas coordenadas que são números complexos. Eles podem ser escritos nessa forma. E aí parece que você está no R2 mais IR2, que é uma espécie de R4, e na realidade é o conjunto complexo contra complexo, né? Esse caso. Bom, o AW é o lambda W. Isso aqui vai valer, portanto, você vem para cá e vai resolver. Você vai encontrar sempre, tá? Mexe na equação que você vai encontrar sempre. O ômega é um ômega 1, ômega 2, que é U mais IV. Formo a base assim. Na hora que eu separo o vetor dessa forma, a base vai ser VU. Primeiro, o cara que está na parte imaginária e depois o cara da parte real, tá? A motivação para isso é essa conta. O A atuando em U mais IV é multiplicar o lambda, né, que é o Mi mais I, Ni, vezes o U mais IV. Ele é um alto vetor, né? Um alto valor. Quando você faz essa conta, olha o que acontece.
AU mais IAV, faz a conta do lado de cá e separa a parte real e a parte imaginária. A de V vai ser MiV mais lambda Ni U, e A atuando em U vai ser menos Ni V mais Mi U. Ou seja, a matriz nessa base é Mi, Ni, menos Ni U. Está aqui, que é uma matriz de rotação. Tá? Essa seria o bloco de Jordan real, o nome. Tá? Enquanto aquele outro é o bloco de Jordan, né? Esse aqui seria o bloco de Jordan real. Porque se eu fizesse o bloco de Jordan complexo, aí seria uma diagonal com número complexo. Aí não tem graça no mundo que a gente está. Tá bom? Então, isso aí é a forma, é por essa razão que você tem só esses três tipos. E eu te mostrei como fazer as bases, tá? Agora a gente passa adiante, né? No segundo texto. Aqui está invertido, né? Eu li o terceiro texto primeiro para você. Na hora que eu for escrever, eu vou pôr eles na ordem certa. Vamos explicar agora como é que a gente muda a base, tá? Você localiza a base, aí você tem que mudar a base. A matriz tem aquela cara dela na base canônica, mas você quer ir para essa base. Dependendo do caso, você vai mudar a cara da matriz. Como é que muda a cara da matriz? E agora a gente vai ver isso, tá? É essa a ideia desse texto agora. Então vamos lá, vamos tentar entender. Caso geral, a matriz está aqui, base canônica, né? Aqui. A IA canônica, a base velhinha aqui dela é o can, está embaixo. Porém, você pode mudar da base canônica para essa nova base que você inventou. E considerar a matriz com a base que você inventou. Qual é a relação entre a matriz que é na base canônica, a que aparece logo de cá, e a matriz naquela nova base, a base de autovetores, né? Ou a base associada aos autovalores, né? No caso, quando você tem raízes reais iguais, a base não é constituída por autovetores, né? Só tem um que é autovetor, o outro não é. E no caso complexo, não há que falar isso também, né? É uma ajeitada que a gente dá. O id é a identidade, ela leva o vetor nele mesmo, né? Então, esse diagrama aí, a gente vai trabalhar ele aqui adiante. Olha, vamos lá. Olhando para essas matrizes aí do lado, a gente vê que a matriz lá de cima, o que aconteceu com ela, né? Para chegar nela, eu tenho que passar por aqui e por aqui. Isso para relacionar as duas matrizes, né? Uma na base canônica, que normalmente a gente vê, e a outra que eu ainda não sei como é. Então, olha, primeiro, aqui sai da base canônica, vai para a base beta. Aí eu ando aqui na base beta, depois eu vou da base beta para a base canônica, tá? Sempre, né? Aqui está em cima, é o lugar de saída. Ó, saiu da base canônica, foi para a base beta. Saiu da base canônica, foi para a base beta. Foi aqui, né? Aí eu só botei embaixo, porque é a mesma base. E agora eu saí da base beta e vou para a base canônica. Saí da base beta, fui para a base canônica, tá? Então vamos ver o papel dessa matriz aqui. id, que sai da base beta, vai para a base canônica. Ela é uma matriz da aplicação linear, que sai do R2 beta para R2 can, e faz isso. Ela é chamada matriz de transição da base canônica, a velha base, para a base beta, a nova. Tá? Então, a notação ela está até pretensiosa, para a gente não esquecer. A velha está embaixo e a nova está em cima. Lembre disso. Tá? Como é que eu localizo essa criança?
Ela, quando atua no primeiro vetor da base beta, vai ser ele próprio, que escrito na base canônica tem essas duas coeficientes aqui, P11E1 mais P21E2, tá? Então, isso é uma técnica de construção, tá? Id de V2 é V2, P12E1 mais P22E2. E assim, na hora que você faz isso, você descobre, né? Você descobre que a sua matriz P, né? Voltar. Sua matriz P, tá? Que é a matriz de transição da base canônica para a base beta, não foi isso que a gente leu? Tá? É a matriz de transição da base canônica, a velha base, para a base beta, a nova base, né? Esse nome P, ele é padrão. Ela é escrita desse jeito aqui. Você pegou os vetores da base nova e escreveu na base velha, eles, né? É facinho. Aí você monta com isso a sua matriz P, tá? Um detalhe interessante é que essa matriz P é invertível e a inversa é aquela que faz exatamente o contrário. De sorte que a relação entre a matriz na base canônica e a matriz na nova base é essa aqui que você está vendo, tá? E achar a matriz inversa de P é muito fácil com essa fórmula aqui, tá? No caso 2 por 2 é trivialíssimo, tá bom? Então essa é a relação entre as duas, tá? Essa daqui é aquela que fica ou diagonal ou triangular inferior ou rotação, tá? E aí o que a gente tem é que inverter as coisas para poder chegar, né, na exponencial. Porque a dessa aqui a gente sabe achar a exponencial, a da outra não, tá? Então, o que vai acontecer? Né? Aqui estão as contas, as matrizes A e A beta, né, são chamadas semelhantes. O mesmo vetor possuirá coordenadas x1 e x2 na base canônica, né? E y1 e y2 na outra. Qual a relação entre essas coordenadas? As relações estão aqui, tá? Essa aqui. Fazendo essa conta, aí você chega à conclusão que na base canônica o vetor é x1, x2, na base beta é P atuando em V1, V2. Daí ele ser, a matriz ser aquela que faz a transição da base canônica velha para a base beta nova. Parece que age o contrário, né? Quando você atua o P, ela pega aquilo que é coordenadas novas e leva para as coordenadas velhas, tá? Isso é o que se chama uma atuação contravariante, tá? Se a gente estivesse trabalhando num contexto de tensores, eu teria que falar para vocês que eu tenho aí uma atuação contravariante da matriz. Ou seja, a matriz de transição da base canônica para a base beta, ela é um tensor contravariante, tá? Mas a gente não está usando essa linguagem, então deixa para lá. Bem, vamos diagonalizar essa matriz. Olha só, ela veio cheia. Vamos ver o exemplo aqui. Ela veio cheia, né? Eu quero a exponencial dela. Então, primeira coisa que eu vou fazer, localizar os autovalores. Faço aquela conta daquele determinante. Ela tem dois autovalores reais e distintos. Quem são os autovetores? Que maneiro, né? Reais e distintos é o primeiro caso, é o mais simples. Localizo o autovetor associado ao 2, está ali o cara, né? O autoespaço é essa reta passando na origem gerada pelo vetor 1 menos 1. Depois localizo o outro autovetor, né? Olha só, o primeiro gerador está aqui, ele já está escrito na base canônica, lá ali aqui na primeira coluna de P, ó. Que maravilha, hein? Localizo o outro e vejo que, resolvendo, nós chegamos ao vetor 1 menos 2. Ele é um autovetor que gera o autoespaço do alto valor menos 1.
A nova base será 1 menos 1 e 1 menos 2. Assim como 1 menos 1 é escrito dessa forma, a matriz P está aqui, pessoal. 1 menos 1 na primeira coluna, 1 menos 2 na segunda. Basta localizar os vetores, você já tem as colunas da matriz. O determinante da P é menos 1. A inversa vai ser, usando os cofatores, vai dar aquilo ali. E a relação entre quem é a A beta, só para provar que está certo as contas, olha, a A beta, que é P a menos 1 AP, dá a diagonal, olha. Então, agora você vai inverter esse procedimento para achar a exponencial. A exponencial da diagonal é uma trivialidade, né? A gente já viu como é, né? Já sei calcular. Só que aí, olha, lembrando que a diagonal é P a menos 1 AP, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para você ver. Olha, isso vai ser esse monte de gente. Mas nota que o P a menos 1 ele pode aparecer o tempo todo, então ele fica fora. Aqui dentro tem a E elevado a A, que é a exponencial, e essa é a relação entre a exponencial da diagonal, que eu sei calcular, e a exponencial da outra que está aqui, né? Cercada pelo P a menos 1 e pelo P, que acontece agora. Daqui eu tiro que o E elevado a A é P, E elevado a D, P a menos 1, ou seja, né? Olha que maravilha, é só fazer a conta agora. O E elevado a A fica aquela diagonal que eu já sabia fazer, com os autovalores, né? Está aqui a P e a P a menos 1. É só multiplicar agora, está aqui a exponencial da A. E se eu quisesse o E elevado a AT, bastava multiplicar a A por T. Ia aparecer 2T aqui, menos T aqui, e na hora que fizesse as contas, né? Tá aí o resultado, a E elevado a AT, é essa matriz aqui. Beleza? Então, tá aí a tal da matriz. Ok? Então, tá aí um caso completo de como achar a tal matriz. Tá? Na lista, no próximo exercício, né? Revisão final que eu chamei, né? Nós vamos trabalhar, né, os sistemas já. Ó. A gente já sabe o que quer, já sabe o que vai fazer e faz o passo a passo, né? Um por um, tá? Então eu peço que vocês leiam esses exercícios. Tem o caso de cada um, tá? Tem um caso que a gente viu agora. São 3 casos distintos, né? Depende dos autovalores, né? Da matriz. E aí você tem, né, 3 listas de exercícios para ler, para ver os 3 casos em operação, né? Fazendo um por um, direitinho, sem nenhum problema. Tá bom? Então, esse é o nosso trabalho de hoje. Eu vou deixar aqui e vou baixar também e colocar lá nos nossos vídeos, né? E isso fecha praticamente a nossa teoria. Faltaria a gente mexer com séries de potências para ficar completo o nosso curso, mas eu vou deixar elas de lado. Eu vou mandar para vocês um material e o trabalho já está lá, ele não foi contemplado, a parte de séries de potências não foi contemplada, mas eu vou mandar um material para vocês, tá? Então a gente fica por aqui e, né, eu vou parar a nossa apresentação, ok? E parar a gravação.